Recentemente, durante uma entrevista, a atriz Cláudia Raia, de 58 anos de idade, comentou que não perdeu a libido com a chegada da menopausa. Essa é uma queixa de muitas mulheres, né? Mas ela comentou que seu desejo sexual permanece intacto, mas sabe que muitas mulheres, de fato, acabam perdendo a vontade de ter relações sexuais nesta fase da vida. E aí, minha gente, a gente traz esse assunto aqui para o Mulheres Demais, porque apesar de ser um assunto muito falado, muito discutido, nem sempre as pessoas sabem o que é e como manter ou melhorar a libido, independente da fase da vida. Hora do Papo de Quinta. E para falar com a gente sobre esse assunto, libido, desejo sexual, aqui no estúdio eu recebo a sexóloga Daniele Azevedo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, minha pérola. Tudo Linda, bem? tudo maravilhoso. Vamos nessa, então, conversar sobre esse assunto e, claro, que para o Papo de Quinta ficar melhor, mais agradável, mais completo, eu quero a sua participação. Manda aí sua pergunta, seu relato para o nosso WhatsApp. Se não quiser se identificar, você sinaliza lá, eu não quero dizer não, nada não. Mas vai, interage comigo no 991050400. Tem QR Code aqui no cantinho da tela, basta você apontar a câmera do seu celular e já interagir com a gente, tá? E aí, Daniele, dessa vez a gente fez diferente. A nossa equipe foi às ruas para ver o que as pessoas entendem sobre libido. Será que elas sabem o que realmente é? Tem dúvidas também. Já vamos soltar aqui o primeiro relato e a gente vai conversando com a nossa especialista aqui no estúdio. Solta aí pra gente ver. Eu acho que a libido é quando você se sente bem consigo mesmo, né? Aí é quando sua autoestima tá mais elevada. Você recebe elogio do seu parceiro quando você bota uma roupa, alguma coisa. Até você botar um look apropriado para a hora e seu parceiro lhe elogia, aí você já fica um pouco mais animada, enquanto você ficou bonita, ficou sexy. Eu acho que isso acaba influenciando ali na hora. Olha que interessante o que a nossa entrevistada disse. Para ela, libido é se sentir bem, é autoestima. Tem essa relação, Daniele? Tem essa relação, mas libido nada mais é do que o nosso desejo, a nossa vontade de ter relação sexual com o parceiro. Então, se você tem esse desejo, essa vontade, é como se você não tivesse nenhum tipo de disfunção sexual. Porque existem pessoas que estão aí do outro lado que certamente já passou por uma fase da vida de achar que não estava pronto para aquele momento porque não estava sentindo desejo por aquela parceira. E acontece às vezes até o contrário, Bruna. Acontece do rapaz ficar excitado, ter uma ereção, mas não necessariamente ter desejo naquele momento. Entendi. E o contrário também acontece, eu ter desejo e não conseguir ter ereção, por exemplo. Então, adentra no consultório casos assim, né, que a disfunção sexual, na verdade, ela faz com que muitas pessoas se percam nesse controle, às vezes, do orgasmo, né, e da própria manutenção ali, eu diria, do próprio órgão, né. É uma escuta muito frequente no consultório. Daniela, eu não consigo ficar com ele rígido por muito tempo, eu não consigo, o que eu faço? Será que está relacionado ao desejo? Minha esposa acha que eu estou tendo dificuldade de desejá-la, e aí é onde entra a fala dessa moça com relação à autoestima. Sim. Porque a mulher sempre traz essa leitura corporal para si mesma. Poxa, ele não está aí ficando bonito, né? O que está acontecendo? Será que o problema está em mim? Será que ele não está tendo desejo por mim? Então, libido é justamente isso, gente. Se você está tendo tesão por aquela parceira, por aquele parceiro naquele momento. No caso dessa moça, né, ela falou sobre a questão dos elogios. Uhum. Isso na hora, seja do ato sexual, mas em outros momentos, porque não precisa ser somente naquele momento, né? Mas ao longo do dia mesmo, isso pode, de certa forma, melhorar e atrair esse desejo sexual, sem dúvidas, né? Ser elogiada é sempre muito bom. A mulher é muito auditiva, Bruna. A mulher gosta de ouvir, ela goza pelos ouvidos, né? Já os meninos, eles precisam de estímulos físicos, táteis, né? Então, a gente é como se a gente fosse muito mais preparada, as nossas preliminares também partissem da escuta. E não necessariamente para esse contexto erótico apenas da coisa, tá? Quando você é romântico, você também excita, né? Então, a mulher ela tem um pouquinho mais dessa sutileza relacionada à sensibilidade, ao romanticismo, né? Então, é como se você preparasse melhor, porque existe uma conquista, existe uma historinha ali preliminar, né, que envolve o coito. E é bonito de ver isso, porque isso fala da conexão. Não necessariamente que vocês tenham um compromisso,
mas você construir uma história e isso faz com que a sua libido esteja aflorada naquele momento para viver um momento lindo aí com esse casal, né? A gente trouxe esse assunto para cá porque a fala de Cláudia Raia durante essa entrevista repercutiu bastante, né? Ela que já está na fase da menopausa e a fase da vida em que a gente influencia na libido, seja mulheres mais jovens ou mulheres mais maduras, isso vai diferenciando ao longo do tempo, Daniele? Sem dúvida. Com o passar do tempo, a mulher ela vai perdendo algumas potencialidades hormonais, né? E óbvio que dependendo até mesmo de diagnósticos secundários, endometriose, ovário policístico, a realização de uma histerectomia, por exemplo, você é obrigada a antecipar essa fase da menopausa. Além de, em algumas circunstâncias que envolvem uma relação com a paciente que tem patologia, ela ter dificuldade, inclusive. Uma paciente com endometriose, ela sente dor, né, na relação. A endometriose, na verdade, é um problema do casal. Então, a gente precisa estar cuidando disso na terapia sexual. Com relação ao caso de Cláudia Raia, eu quero deixar claro que a menopausa ela pode sim ser adaptada com indutores, até mesmo naturais. A maca peruana, o feno grego, né? O tríbulos terrestres. Então, nós temos potencializadores naturais que podem nos ajudar quanto à nossa libido. Mas aí vem a polêmica do caso Cláudia Raia, né? É o ser mãe, é o ser escuta, é o falar também da sexualidade dentro de casa de uma forma mais didática, de uma forma mais pedagógica, né? Que eu acredito que foi uma falha, que é o que está gerando polêmica ao redor. Foram né? duas polêmicas. Aliás, eu acho que sempre quando a mulher fala abertamente sobre sexualidade, já é uma quase polêmica. sempre já gera uma polêmica, né? Então ela falou que a libido permanece intacta mesmo na menopausa. Ela falou que tem 17 vibradores e aí é um desejo dela, né? Tá tudo certo também. E ela falou, e aí que tem essa polêmica maior, que quando a filha dela completou 12 anos de idade, ela deu de presente para a filha um vibrador. E aí, enquanto sexóloga, enquanto especialista, qual é que é a tua avaliação, a tua visão sobre esse assunto, Daniele? Nós temos fases da vida para tudo, Bruna. É verdade. Né? 12 anos, eu acho que ainda estamos dentro de uma fase adolescente, né? Que antecede aí o pré-puber, e às vezes não é nem uma adolescente ainda, porque ela não tem um corpo adultizado, né? Eu não sei como é que era a vivência da Cláudia Raia com a filha dela nessa fase, porque a Sofia hoje ela deve estar com mais de 20 anos, não é isso? Porém, eu acredito que a reivindicação dela, o protesto dela, no momento da entrevista, foi falar, olha, na minha casa eu converso abertamente sobre sexualidade. E esse ato de entregar um sextoy, no meu ponto de vista, eu como mãe eu jamais faria, Daniele, eu jamais faria. Não a julgo, mas existe inclusive o nosso direito da criança e do adolescente, né, punidades com relação a isso. Sim. Então, até ontem mesmo foi exposto, né, que um deputado de Minas Gerais denunciou a Cláudia Raia por esse caso. Então, ela vai responder por 2 processos em decorrência do ato dela, né? Então, a conduta, infelizmente exposta dessa maneira, é como se ela tivesse banalizado a sexualidade, inclusive dentro da fase da adolescência. Né? Porque eu acredito que não é nem adolescente ainda. Tem muitas crianças com 12 anos, né, que são crianças ainda, né? Realmente. Então, tratar desse assunto dentro de casa, eu acho que é importante porque a gente está prevenindo o abuso, a gente está prevenindo a pedofilia, né? Mas não induzir algo que é tão intrínseco do ser humano, que é a tua privacidade, a tua intimidade. Então, se eu começar a me tocar com 12, 13, 14 anos, é porque eu estou me descobrindo. Falar do autoconhecimento para a filha, eu acho que seria legal, mas não necessariamente responder ou ir além com relação a essas regras que ela gostaria que alguém tivesse chegado para ela. Eu acho que a atitude dela foi muito mais relacionada a uma projeção do comportamento dela, que ela queria ter vivido, porque ela deve ter sido uma filha com uma referência paterna, materna castrada com relação à sexualidade. E aí a gente sabe que, às vezes, o que nos falta é como se a gente precisasse se exceder. E eu acho que foi um excesso. Tá? Mas com relação aos sex toys, eu acho maravilhoso ter. Não julgo quem tem, quem quiser me dar de presente, tá tudo certo. Né? Mas, sem polêmicas com relação a isso, paciência. Né? Mas foi uma escolha. Então, eu escolher se eu quero isso ou não dentro da minha relação sexual é uma decisão minha e só me compete. Né? Se você não gosta,
tudo certo também. Se você adquiriu, enfim, essa maleabilidade de entender que poderia ser uma renúncia para que a gente se dê bem. Eu tenho muitos casais de consultório, Bruna, que, ai, Daniela, eu sou louca para incluir um vibrador na relação e meu parceiro, eu não sei como é que ele vai receber. Né? Porque envolve muito essa coisa do machismo. Sim. E só voltando para um detalhe do caso de Cláudia Raia, é engraçado que antigamente a gente via muitos pais, famílias, né, levando meninos para bordéis. Né? Cabaré, na fase, comum. inclusive, Sim, da adolescência. sim, sim. Ah, não, vai ter que perder a virgindade, vai ter que ser com a garota de programa. Eu acredito, até mesmo eu comparo essas duas atitudes, né? Eu impor algo para o meu filho, assim como eu entregar um vibrador para minha filha, eu penso que são comportamentos muito parecidos, que eu, particularmente, enquanto mãe, volto a afirmar, não estou falando aqui como psicóloga nem sexóloga, estou falando como mãe, eu não faria. Tá? Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tem mais dúvidas que a nossa equipe colheu aí nas ruas, tem também a sua participação, então manda lá sua mensagem no 991050400, daqui a pouquinho a gente retoma, tá, Nossa Daniele? senhora. Muito bem, sempre bom, né, a gente conhecer mais sobre esse assunto